Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá então, a nossa primeira aula de República aqui no Brasil. Hoje, um assunto bem interessante para nós, falando sobre a República da Espada, tá? É um período curto, relativamente curto, mas muito conturbado, tá bom? Vamos então aqui comigo. As observações que eu tenho aqui é o seguinte. Eu falei nos vídeos anteriores, falei sobre a questão do primeiro, o golpe de Estado que o exército deu aqui, acabando com a monarquia brasileira e iniciando o que? A república, né? E não é à toa que o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E isso vai fazer com que ele inicie uma série de é, elementos diferenciadores, tá? Alguma série de é, estruturas do Estado que vai fazer com que ocorra uma diferenciação em relação à monarquia. Vamos lá, as primeiras medidas do Deodoro da Fonseca. Uma das primeiras medidas que eu posso destacar aqui é o período em que ele vai estabelecer a ruptura com a igreja, tá? Então o Estado ele passa a ser laico. Ele vai criar o primeiro registro civil, o primeiro cartório de registro civil, porque eu falei em outros vídeos posteriores que a igreja era um grande braço do Estado, porque é, nascimento, matrimônio e casamento, todos eram registrados pela igreja. Tá? Então, o primeiro movimento do Deodoro da Fonseca, para os primeiros movimentos republicanos, é separar o governo republicano dos extratos da igreja, tá? Então, outro momento nesse período que o Deodoro vai ocupar aqui, que é um período provisório, tá? O primeiro momento que não tinha Constituição, ele vai revogar a Constituição e aí, como ministro da Fazenda, o Deodoro da Fonseca, ele vai colocar um intelectual baiano chamado de Rui Barbosa, tá? Rui Barbosa ele vai ter uma política de desenvolvimento econômico para tentar desenvolver a economia do país, ele vai tentar estabelecer uma política de industrialização, tá? E essa política de industrialização, ela teve um nome chamado de encilhamento, que é uma política de incentivo de crédito, tá? Para que quem quisesse estabelecer empresas poderiam adquirir crédito, tá? E o governo brasileiro permitiu a emissão de bancos para a emissão de papel moeda. Qual que é o grande problema disso aí? O governo do Deodoro da Fonseca acabou entrando numa tremenda crise, porque muitas empresas formaram-se empresas fantasmas, tá? E aí acabou ocorrendo o processo de inflação. Tá? Essas empresas fantasmas, na verdade, só adquiriram empréstimos e não houve um crescimento da inflação. Muitos investiram, muitas empresas tinham ações e essas ações que não tinham valor nenhum, esses acionistas acabaram perdendo dinheiro e o Brasil entrou numa grande recessão. Né? O que vale destacar aqui dentro desse período provisório é que foi estabelecida a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1891. Essa Constituição estabelecia, entre outros princípios, o fim do poder moderador, né? Lá que existia lá dentro do período monárquico, então o poder moderador foi suprimido, tá? E aí existem três poderes: poder executivo, legislativo e o poder judiciário, tá? Outro elemento destaque aqui é que o sistema de votação era estabelecido apenas para homens maiores de 21 anos e alfabetizados, sendo que esses não poderiam ser nem membros do clero e nem soldados, tá? E então ficou de fora aquelas pessoas, a maioria da população, mulheres não votavam, né? Olha aí, deixando as mulheres de fora, uma sociedade totalmente patriarcal, né? Então, assim, é dentro desse estabelecimento aí que eu vou observar. Adotou o sistema federalista, tá? Os estados
tá, que nós temos hoje nós chamamos de estados, antigamente era província e passou a ter o nome de estados, tá? A capital passou a ser o Rio de Janeiro, já ali continuou a capital lá no Rio de Janeiro, tá? E aí nós vamos ter também dentro desse aspecto aqui republicano com o sistema de votação nosso, lembrando que era um sistema de votação aberto, tá? Então nós tínhamos isso, já levou aquilo que vai ficar conhecido como o voto de cabresto, tá? Bom, com a Constituição, o Deodoro da Fonseca conseguiu ser eleito por maneira indireta pelo Congresso Nacional para ocupar a presidência da República. A presidência teria mandato de 4 anos, como ocorre hoje, tá? Só não tinha direito à reeleição. O Deodoro consegue, tá? E aí ele é efetivamente o primeiro presidente brasileiro, tá? E isso ele ocupou de maneira provisória e também pela votação indireta pós a Constituição. Promulgação da Constituição, ela ocorre em fevereiro de 1891. Bom, aí como elementos do Deodoro, o Deodoro enfrentou uma grande oposição dentro do Congresso, tá? Eu tenho que levar esse entendimento para vocês, que o Deodoro, apesar dele ter sido o grande personagem aí da transição, da proclamação da República, ele vai enfrentar uma grande oposição. Inclusive, essa oposição que ele enfrentou, o Deodoro arranha muito a imagem dele. Ele fecha o Congresso, ele enfrenta uma oposição da Marinha. E aí, por ele ter fechado o Congresso, então durante o início da República já foi muito conturbado, porque o Deodoro fecha o Congresso e já tem uma primeira ruptura constitucional aí, entendeu? E aí a Marinha, que era grande opositora, vai a ameaçar o Deodoro de estabelecer a renúncia, ou ele estabelecia a renúncia, ou ocorria uma revolta no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como a primeira revolta da Armada, que seria um movimento de uma guerra civil no Rio de Janeiro para depor o Deodoro. E realmente esse movimento não vai acontecer, o Deodoro fica nem mesmo 9 meses no cargo de presidente efetivo, tá? Quando ele assume em fevereiro de 1891 e em novembro de 1891 ele vai renunciar. A renúncia, quem assumiu depois da renúncia do Deodoro da Fonseca foi o Floriano Peixoto, que era o vice-presidente, tá? O chamado Marechal de Ferro. O Floriano Peixoto vai assumir e ele vai comandar o Brasil do ano de 1891 até o ano de 1801, em final do ano de 1894. Olha só, vamos analisar o governo do Floriano Peixoto, depois da renúncia de Deodoro, da seguinte maneira. Ele era conhecido como Marechal de Ferro porque era um comandante de maneira muito centralizadora, muito autoritário, tá? E aí o Marechal de Ferro, o Floriano Peixoto, ele vai estabelecer uma aliança com cafeicultores, tá? Entregando ministérios para esses cafeicultores, tá? E também, só que ele vai enfrentar uma oposição, da Marinha, tá? E vai enfrentar uma oposição de generais do Exército. Por que ele vai enfrentar essa oposição? Porque, de acordo com a Carta Constitucional, o artigo número 42 da Constituição de 1891 estabelecia que, se o presidente não tivesse tido um mandato de até 2 anos e a cadeira ficasse vaga, teria que convocar novas eleições. Lembrando lá que o Deodoro da Fonseca ele renuncia com apenas nem 9 meses de governo. Então, o correto seria o que? Ter estabelecido novas eleições. E não foi o que ocorreu. Então, esses membros generais tentaram depor o Floriano Peixoto e ele resistiu bravamente, tá? Inclusive, ele mandou aposentar os generais e isso vai fazer com que esse poder do Floriano Peixoto ele seja consumado. Bom,
E aí, esses membros da Marinha, tá, eles acabaram entrando num conflito com Floriano no ano de 1893. Esse episódio ficou conhecido como a Segunda Revolta da Armada. O Floriano não renunciou e o Rio de Janeiro acabou entrando numa guerra civil, tá? Esse conflito do Rio de Janeiro, ele acabou sendo abastecido por um outro conflito que ocorreu no Rio Grande do Sul, chamado de Revolução Federalista, também no ano de 1893. A Revolução Federalista foi uma disputa de poder entre membros no estado do Rio Grande do Sul. Tá? De um lado eu tinha lá os federalistas, que era a oposição ao Floriano de Peixoto, e do outro eu tinha os republicanos, que era um grupo que estava no poder, que o Floriano, inclusive, apoiou militarmente. Tá? Os membros da Marinha, o Floriano deu conta de resistir a esse movimento, tá? Apoiou os republicanos, que, inclusive, acabaram conseguindo êxito e saíram vitoriosos no conflito no Rio Grande do Sul. O Floriano Peixoto vai acabar consolidando o seu poder e ele realmente termina o mandato dele como presidente do Brasil em novembro de 1894, sucedendo o governo com eleições, como houve eleições, ao primeiro presidente do Brasil civil, tá? O primeiro presidente do Brasil civil, sucedendo a presidência ao Prudente de Moraes. A partir desse momento nós teremos uma discussão sobre a República Oligárquica, mas isso vai ser nos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, um grande beijo, um grande abraço para vocês e nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Até mais!